irmãos? Eu agradeço a Deus e agradeço a liderança dessa igreja e também a SAF por me darem esse privilégio de estar pregando hoje aqui de manhã. É sempre um prazer muito grande. Eu caio muito bem na SAF também, por causa da idade, mas tudo bem, não é? Tudo bem. Eu creio que a SAF também é um ministério dessa igreja para o qual nós temos, a Casa de Maria e Marta, uma gratidão muito grande pelo auxílio de vocês, pela ajuda. Quantas e quantos bebês lá no Morro Dona Marta têm sido abençoados com o trabalho da SAF, com os enxovais que vocês fazem. É bom demais. Todas as vezes que eu olho para vocês, eu tenho uma alegria no coração, pela gratidão que eu tenho ao trabalho de vocês. Muito obrigada. Mas eu gostaria, falando em SAF, nós falamos em evangelização, nós falamos num projeto que vem do coração de Deus. E quando nós falamos em evangelização, SAF, nós falamos em Pentecostes, porque o grande grito, o grito maior de Pentecostes é evangelização. E quando Jesus Cristo diz, recebereis poder, quando vier sobre vós o Espírito Santo, e então sereis meus testemunhos em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ele estava falando de evangelizações, e esse poder foi enviado no dia de Pentecostes. Então, vamos falar sobre Pentecostes hoje, porque é SAF, é Pentecostes, é evangelização. Então, eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia em Levítico, no capítulo 23. E vamos ler versículos 15, 16 e 17. Levítico 23, versículo 15, onde está escrito assim: contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho de oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos. De 2 dízimas de 1 efa de farinha serão levedados, se cozerão. São primícias ao Senhor. Amém. Quando Deus instituiu a festa de Pentecostes, Ele instituiu a festa de Pentecostes para lembrar aos filhos de Israel que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver variação nem sombra de mudanças. Exatamente 50 dias após a festa das primícias, dos primeiros frutos, é então celebrada a ação de graças pela colheita completa dos grãos. Pentecostes, ou Shavuot, como os hebreus dizem, semanas, acontece pertinho do final da colheita. A festa das primícias festeja a colheita dos primeiros grãos, mas Pentecostes festeja a colheita completa. É ação de graças por uma colheita abundante, os últimos grãos. Na festa dos primeiros frutos, são trazidos como oferta os grãos crus, os grãos que foram colhidos, mas na festa de Pentecostes, Deus diz para trazer 2 pães. Já é o grão cozido ou assado, como nós dizemos. E
esses grãos vêm misturados com fermento, Deus manda trazer 2 pães. A instituição, ou a instrução sobre a festa de Pentecostes, foi dada por Deus ao povo quando ainda estava no deserto. Muitos anos antes que eles pudessem celebrar Pentecostes. Muitos anos antes que eles entrassem na terra prometida. Depois que Israel atravessou o Mar Vermelho, exatamente andaram 45 dias até que chegaram ao Monte Sinai. E quando eles chegam lá, Deus diz a Moisés que mande o povo se santificar, se limpar, se lavar. Porque Deus queria uma purificação antes de falar com eles. Assim, 50 dias após haverem atravessado o Mar Vermelho, eu disse Mar Morto, né? Mas é o Mar Vermelho, eles se aproximam do Monte Sinai, onde Moisés recebe o decálogo, os 10 mandamentos, as 10 palavras. Quando Moisés sobe para se encontrar com Deus, foi uma maravilha. Grande clangor de trombetas, fogo sobre o Monte Sinai, trovões, relâmpagos, o chão tremeu, vento fortíssimo soou ali. Em toda a planície do deserto, o fogo arde no topo do monte. De acordo com o comentário hebraico, ou o Midrash, quando Deus fala com Moisés, ele fala e é ouvido em todas as línguas do mundo existente, porque, de acordo com esse comentário rabínico, Deus separou os povos, separou as línguas lá na Torre de Babel, de acordo com o número dos filhos de Israel. E quando os filhos de Israel chegaram ao Egito, eram 70. Então, eles estabelecem que as línguas são em número de 70. E nesse comentário, eles dizem que quando Deus falou no Monte Sinai, ele falou de uma vez só em 70 línguas. Então, houve uma multiplicidade de línguas e todas as nações da terra, se estivessem presentes ali, poderiam ter entendido o que Deus falou com Moisés. Isso é muito importante nesse comentário, eu acredito, porque fala para nós do nosso Pentecoste. Não é? Quando nós lemos na Torá as maravilhas que aconteceram ali em Êxodo 18, nós vemos como eles são tão impressionados com esse momento. E Deuteronômio 32, 8 e 9 está escrito como Deus falou nessas 70 línguas. Agora, quando nós vemos o que Deus fez no Monte Sinai, era apenas uma demonstração do que ele faria no dia de Pentecostes, mostrando como ele atingiria a todas as nações da terra. E, principalmente, dizemos, Deus ali no Monte Sinai estava dizendo o modo como ele atingiria a todos os gentios, através da comunicação na própria língua deles. Os israelitas, quando viram aquilo tudo, não sabiam que aquele som de trombeta, o fogo descendo sobre o monte, no meio daquele poderoso vento, se isso acontecendo 50 dias após terem atravessado o Mar Vermelho, era o que Deus ia fazer 50 dias depois da ressurreição do seu Filho. Deus estava anunciando que ia fazer a mesma maravilha e que seria ouvido em maravilhosa
multiplicidade de idiomas, porque foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Eles não podiam, os filhos de Israel não podiam entender o que significavam 2 pães com fermento, como Deus diz aqui: das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de um efa de farinha serão levedados e cozidos, são primícias ao Senhor. Porque Deus pede que sejam trazidos 2 pães com fermento. Ora, o fermento representa o pecado. Por que 2 pães? Eles não estavam entendendo que aqui na festa de Pentecostes, Deus estava chamando Israel junto com a igreja. Esses 2 pães representam o povo de Israel e a igreja. Ambos escolhidos por Deus, justificados e limpos do pecado pelo sangue do seu Filho. O povo de Israel também não compreendia, porque eles tinham que nesse dia, como está escrito em Levítico, se alegrar. Porque eles tinham também que praticar a generosidade na festa de Pentecostes. Eles tinham que descansar do trabalho. Teriam que fazer a colheita, deixando parte dos cantos sem colher. Está escrito aqui no versículo 32. Não é? Levítico, no capítulo 23, versículo 22, está escrito assim: quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis, eu sou o Senhor vosso Deus. Eles não entendiam nada disso, não é? Mas você lembra de uma coisa: nessa época de Shavuot, como eles chamam, da celebração da festa de Pentecostes, o livro que eles mais leem é Ruth. E Ruth é exatamente uma moabita inserida na comunidade de Israel. É a gentílica, ela representa a igreja. Quando ela diz para Noemi: não me instes para que te ou não me obrigues a não te seguir. Por onde quer que fores, eu irei. Aonde quer que pousares, pousarei eu. Aonde morreres, morrerei eu e serei sepultada. O teu povo, Noemi, é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se não for apenas a morte que me separar de ti. Noemi estava de volta para Israel, porque seu marido tinha morrido, os seus 2 filhos tinham morrido, e ela estava de volta para Moabe, e disse para Ruth e a sua outra nora, Orfa, ficarem. E Ruth disse: não, eu vou. Então aqui é uma gentílica, dizendo para uma israelita: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, temos um único Deus. Então ela é aceita na comunidade de Israel, ela é inserida na raiz em Abraão. Por isso, quando ela entra em Israel, era a época da colheita do trigo, e ela vai para o campo de Boaz, e ela vai catando o grão que fica. Você está vendo aqui, das vós, nem colhereis das espigas caídas da vossa cega, para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. E eram essas espigas que Ruth ia colhendo para a manutenção dela e de Noemi. Era exatamente nesse momento. Era a bondade e a misericórdia que Deus mandou que o povo praticasse na época de Pentecostes. Então, a Ruth é a primeira estrangeira
a ser beneficiada por essa misericórdia na época da colheita do trigo. O livro de Ruth, então, é o livro que eles mais leem quando se assentam para fazer a vigília no dia de Pentecostes. Não é? Nós vemos que ela deixou a sua herança gentílica para ser infiltrada em Israel. Deus, quando eles chegam a celebrar a festa de Pentecostes, nós vemos que muitos anos depois que eles entraram na Terra Prometida, vem uma profecia sobre tudo isso que ia acontecer em Jeremias 31, a profecia sobre a nova aliança. Está lá em Jeremias 31, quando ele diz: e acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com os seus pais, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, porque eles quebraram a minha aliança, não apesar de eu os ter desposado. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis, e também nos seus corações eu as inscreverei. Eu lhes serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então nós vemos que agora Deus fala de uma época em que tiraria deles o coração de pedra e poria neles um coração de carne. Deus está falando agora aqui que vai haver um trabalho no íntimo do homem. Agora, durante a festa das semanas, essa festa dos 50 dias, essa festa de Pentecostes, que é 50 dias depois da Páscoa, no Novo Testamento, essa palavra de Deus vai ser inscrita nos corações, quando eles menos estavam esperando. Se nós olharmos para mais ou menos 2 anos antes do dia de Pentecostes ter acontecido, como está escrito em Atos 2, nós vemos que era exatamente o tempo do Império Romano, depois da reconstrução do segundo templo. Pentecostes era celebrado com muita alegria. Vinham judeus esparsos pelo mundo daquela época, de todas as nações, os chamados judeus da diáspora. E eles se encontravam ali em Jerusalém com muita festa, muita celebração, porque era a festa da colheita do trigo e da cevada. Mas acontece que a colheita da cevada era feita antes da colheita do trigo. Assim, Pentecostes se prendia mais à colheita do trigo. Pelo tempo de Jesus Cristo, Pentecostes se tornou um festival para a entrega da Torá, porque a população de Israel já não era mais uma população totalmente feita de pessoas que trabalhavam na terra. Eles se lembravam mais do Pentecostes, no momento em que Deus se revela no Monte Sinai e entrega a Torá, como nós vemos aqui em Levítico 23. A cidade de Jerusalém ficava cheia de peregrinos, não é? Obedecendo a esse comando. E religiosos de várias nações, com sotaques variados. Você pensa aquela turma toda que vinha de outros países, de Chipre, da Mesopotâmia, da Pérsia, de todo canto eles vinham por ali e eles conversavam em vários idiomas. A Kay estava se queixando que a gente sai de casa lá em Copacabana e não ouve mais português. Hoje, então, é só espanhol, quase.
Não é? Então, muitos outros sotaques, você pensa Jerusalém, naquela época, uma cidade tão pequena, e cada peregrino falando na sua própria língua, não é? De acordo com o que Lucas descreve em Atos, aquilo que aconteceu no Monte Sinai se repete na vida de 120 seguidores de Jesus Cristo que estavam reunidos na sala de cima. Olha, de acordo com a tradição hebraica, naquela época, para que houvesse uma reunião de oração, tinham que haver, no mínimo, 10 pessoas. 10 pessoas. Quando aconteceu o momento da descida do Espírito Santo, lá, na sala de cima, no cenáculo, a Bíblia fala de 120 pessoas. Significa que todas as tribos de Israel estavam representadas ali, porque eram 120 pessoas para 12 tribos de Israel, dava 10 para cada tribo, não é? Então, essas pessoas estavam todas reunidas num só coração, num só espírito, numa expectativa única. Elas esperavam o que Jesus disse que ia mandar. Quando os discípulos quiseram sair anunciando, eles disseram, não, calma. Não saiam da cidade. Não saiam da cidade. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Certamente eles perguntaram, mas quando vai acontecer isso? Calma, recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Aí sim, só agora então vocês vão poder ser meus testemunhos, vocês vão ter material para testemunhar de mim em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando este poder veio sobre essas 120 pessoas, eles tinham todos num só coração uma expectativa. A expectativa de receber esse poder, não é? Então, vai acontecer agora o que Lucas descreve em Atos, não é? Lucas escreve em Atos, no capítulo 2, ele descreve esse momento e é sempre bom lembrar. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, que línguas eram essas? Esse é um assunto que faz uma divisão, uma confusão. Eu nunca vi uma coisa para fazer tanta confusão do que o assunto do sofrimento. Se Deus, porque Deus permite sofrimento, porque que Deus é esse que permite? Eu não sei porque é que Deus permite sofrimento e permite que fiquemos velhos, né? E permite que o nosso cabelo fique branco. Não adianta pintar que nasce branco. Né? E permite que morramos. Por que que Deus permite? Boa pergunta. Se você não sabe que isso tudo é resultado do pecado, chegou lá, quando encontrar com Deus, porque o Senhor fez isso, Ele vai dizer, eu? Se fosse Deus que fizesse isso, não precisaria nem de pecado, né? Ele mesmo faria. Então, olhe bem o que a Bíblia está falando. Está dizendo aqui, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, foram lá para celebrar Pentecostes, vindo de
todas as nações de debaixo do céu. Naquela época, logicamente, que o mundo não era da extensão que é hoje, não havia o Brasil, quase que não tinha graça, né? Quando, pois, presta atenção, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade. Por que perplexidade? Porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Está vendo? Não era que alguém ficou dizendo o que é que eles estão dizendo, cada um entendia. Falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações da Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombados, dizem: estão embriagados. Não tem problema. Uma coisa nós sabemos: um som e tantas línguas. Foi isso que aconteceu no Sinai. A experiência do Sinai se repete agora. A experiência do Sinai para o povo judeu, 50 dias após atravessarem o Mar Vermelho. A experiência de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Olha, Pentecostes aconteceu no Monte Sinai, mas aconteceu no cenáculo em Jerusalém. 50 dias depois do Mar Vermelho, para eles, 50 dias depois da ressurreição para nós. Os mandamentos lá no Sinai foram escritos numa pedra, em 2 pedras. Os mandamentos em Pentecostes foram escritos no coração. Está escrito em Jeremias 31. Mas agora, aqueles mandamentos que foram lá no Sinai escritos com dedos de Deus, agora são escritos pelo Espírito Santo. 3.000 ex-escravos hebreus estavam lá no Monte Sinai. 3.000 almas são convertidas num sermão só de Pedro. A palavra da Torá foi dada quando veio fogo sobre o Monte Sinai. Mas o Espírito da Torá é derramado quando vem o fogo sobre os corações dos crentes. Depois que aconteceu isso tudo, Pentecostes mudou muito, não é? Mas guardou um pouco da sua essência. As pessoas em Israel continuam enfeitando as casas com guirlandas, com ramos de folhas, porque eles querem festejar uma colheita abundante, quando nem mais eles trabalham assim tanto com a terra. Mas tradicionalmente eles se mantêm acordados, eles fazem uma vigília, eles leem a Torá e eles leem o livro de Ruth. Hoje, a partir do século XIX, os judeus adicionaram algumas coisas à celebração de Pentecostes. Eles fazem a confirmação da maturidade de meninos e meninas. Antigamente, eles traziam os primeiros frutos, na primícia, frutos crus. 50 dias depois dos frutos crus, eles traziam o pão já assado, com fermento, para avisar que estava acabando. Agora, os pais trazem os seus filhos. Eles apresentam os seus filhos.
lendo Ruth e lendo a Torá, eles trazem os seus filhos. A festa de Pentecostes difere da festa das primícias, porque aqui o grão já vem misturado com fermento, como nós dissemos. Quando nós vemos tudo isso que aconteceu em Pentecostes, e tudo isso que aconteceu no Sinai, em tudo isso Deus estava falando de línguas, de variedade de línguas. Tanto o Midrash, não é? Está falando que Deus, no Sinai, numa voz, falou em 70 línguas, como agora, em Pentecoste, o povo diz que eles ouviram as maravilhas de Deus na sua própria língua, pregada por discípulos de Jesus. Então, os primeiros missionários foram levantados ali mesmo em Pentecostes, porque cada discípulo de Jesus que falava numa língua, pregou as maravilhas de Deus para cada um que estava presente. Então, as maravilhas de Deus foram anunciadas ali pela primeira vez, pelos discípulos de Jesus Cristo. Por que essa variedade de línguas? Nós vemos a intenção do Espírito de levar as maravilhas de Deus a todas as nações, para que seja ouvida, para que seja compreendida por todos os povos, como Jesus Cristo diz no seu sermão profético de Mateus 24, este evangelho será pregado a todos, e então virá o fim. Todos ouvirão, todos poderão não apenas ouvir, mas compreender. Por quê? Porque será pregado na sua própria língua. Todos entenderão. Então é preciso que nós saibamos que tudo em Pentecostes é maravilhoso. Mas o principal objetivo de Pentecostes é o evangelismo. Dons nesse dia foram derramados abundantemente. Foi prometido o Consolador, não é? Para habitar. A igreja nasceu em Pentecostes. O evangelho foi proclamado a cada um. Em Pentecostes, 3.000 foram convertidos no último sermão. Em Pentecostes, a profecia de Joel se cumpriu. A proposta, então, de Deus para Pentecostes é evangelismo. A prioridade de cada cristão é ser um ganhador de almas. Os primeiros convertidos foram feitos em Pentecostes. Se a igreja não está avançando, se a igreja não está se movendo, se a igreja não está indo, ela está falhando. A igreja usa de várias estratégias para ir. E a forma de ir é possibilitando que alguns vão, porque outros ficam para segurar, para prover. Não é? Seria bom que sábado, enquanto o PH está fazendo esse trabalho, nós nos lembrássemos de orar por eles, para que o trabalho deles possa ser efetivo, para que sejam ganhadores de almas. O que eles vão plantar ali, eles não vão colher ali. Mas é colheita para o reino de Deus. Depois de quanto tempo será colheita para o reino de Deus? Hoje de manhã, na mesa, ou foi ontem, eu estava falando com a minha irmã, de uma igrejinha tão pequena que tem na minha cidade. Ninguém dá muita atenção para aquela igreja. Mas foi lá que eu ouvi o evangelho. Foi lá que eu entreguei meu coração a Jesus. Eu era menina, 7 anos, por aí. Nunca mais eu entrei naquela igreja, entrei uma vez só. Nunca mais eu entrei. Tinham uns missionários estrangeiros fazendo um trabalho de evangelização. Eu estava com minha mãe era católica, apostólica romana, e eu queria ir para a praça para ver aquela festa.
E cheguei lá, tinham uns protestantes fazendo uma campanha. E só tinha um jeito, eu fugi. Eu era menina, acho que eu tinha 5, 6 anos. E tinha um boneco feio. O homem que trabalhava com ele era ventríloco. Você lembrou, não foi? Ventríloco. E ele cantava assim: eu tenho um paz, 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 paz no meu coração. Nunca mais esqueci essa canção. E quando eu vi que mamãe mandou alguém me buscar, eu entrei pelo meio dos missionários, me escondi atrás. De vez em quando um passava por mim, via aquela pretinha lá, escondida, passava a mão na minha cabeça. Você está vendo? Trabalhos de missionários. Esses missionários já devem ter morrido. Talvez eles não tenham a menor noção do que aconteceu no meu coração naquela época. Eles não sabem que há 24 anos eu prego esta palavra eterna. Porque eles plantaram naquele dia. Você está vendo? Um semeia, outro rega, outro vai colher. Mas quem dá o crescimento é Deus. Portanto, louvado seja Deus pelo trabalho de vocês. Não importa a idade. Talvez quando você era jovem, não fez. Faça hoje. É tempo. É sempre tempo. Faça costurando. Faça bordando. Faça trazendo latinha de leite lá para cá de Marimarta. Muito obrigado. Faça. Mas faça alguma coisa. Não fique parada. Não fique amarrado. Vá à frente. Mas se der errado, faça de novo. Quantas pessoas têm dito: eu queria passar um tempo com a senhora no Rio para aprender a fazer? Eu disse: não vá, porque eu não sei fazer. Eu só sei que eu estou fazendo todos os dias. Não deu certo, eu faço de novo. Eu dou um jeito. Erros nós vamos cometer sempre. Eu queria só terminar dizendo para vocês uma coisa. No casamento hebraico, eles fazem as coisas em 2 estágios. No primeiro estágio, o noivo vai na casa do pai da moça e eles assinam um contrato de casamento. Ali, se tem que pagar, paga, se tem que dar, eles fazem. Eles estão legalmente unidos. Eles têm um compromisso escrito. E esse compromisso vale, não pode ser quebrado, senão já leva o nome de divórcio. Você se lembra de Maria e de José? Que ela estava com compromisso com José. José, quando viu a moça grávida, ele disse: espera lá, não é meu. Mas o anjo disse: não, vai assumir sim, porque não é seu, mas é do Espírito Santo. E ele foi lá, pegou a moça e levou para a casa dele. Porque a única coisa que ele tem que fazer, o noivo, depois do compromisso arrumado, é arrumar a casa e ir buscar a noiva. Então, depois que ele assina esse compromisso, ele volta para a casa do pai dele e ele vai preparar uma casa para a sua noiva. Normalmente, ele prepara o lugar, antigamente, dentro da casa do pai. Quando está tudo preparado, ele volta. Enquanto ele foi preparar o lugar para levar a noiva vai se preparar. Ela vai preparar o enxoval dela, ela vai fazer as coisas mais lindas, porque ela quer estar linda para o noivo dela. Quando está tudo pronto, ele vem à casa do pai da noiva para levá-la. Ele leva essa noiva para a casa do pai dele, e quando chega lá, vai ter a hora da festa do casamento, e ela vai se arrumar a mais linda possível, porque ele vai apresentar a sua noiva. E ele quer que ela seja a mais linda de todas as mulheres. E ela quer ser apresentada para os amigos dele, para todos a elogiarem pela sua beleza, pelas suas vestes, pelo seu bom gosto e tudo isso que mulher gosta de mostrar. Então, nós vemos que Jesus Cristo, ele se preocupou com isso, não é?
A Bíblia diz que lá no Sinai, Deus assinou um contrato de casamento no primeiro estágio com Israel. Em Jeremias, no capítulo 2, versículo 2 e 3, não é? Jeremias 2, 2 e 3, está escrito: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Isso aqui diz que Deus tem um compromisso. Agora, depois que é assinado esse contrato com pecador aqui na terra, esse povo quebra o compromisso. Mas Deus dá uma nova chance. E nessa nova chance, Ele chama os gentios todos. E isso está representado nesses 2 pães de Pentecostes. Pentecostes fala da união de Israel e da igreja. Esses 2 povos pecadores aceitos pelo sangue de Jesus. E ele diz: eu irei e prepararei lugar. E voltarei para buscá-los para mim mesmo. É o segundo estágio do casamento. É quando o noivo vem para buscar a noiva com a qual ele assumiu o compromisso. Nós assumimos compromisso no dia que aceitamos Jesus, nos rendemos a Ele como noivo, como Senhor e como Salvador. Agora esperamos esse noivo. Não sabemos a que momento ele vem, sabemos que ele está por aí, já chegando, porque pelo sermão profético de Mateus 24, tudo está pronto. Mas que horas ele vem, só o Pai sabe. Então, enquanto isso, vamos levar esse evangelho, vamos pregar, vamos anunciar Jesus com todo o calor do nosso coração. Que esse fogo que desceu no Pentecostes, ele possa queimar os nossos corações de vez e que não nos dê sossego até que nós nos expressemos para mostrar ao mundo a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.